Derradeiro larará, não me impede de cantar larará. Tô no pé de onde der larará. Salve, salve galera da Capoeiragem. Eu me chamo Diego e estou aqui gravando mais um episódio do Capoeira Cast. E hoje, com a participação desse grande mestre de capoeira, dos maiores cantores e compositores de música de capoeira, Mestre Bigodinho. Veio contar um pouco da sua história aí como músico, como cantor, como capoeirista. E antes de tudo, pessoal, não deixe de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Mestre, é uma honra poder entrevistá-lo. Seja bem-vindo e conte a sua história, mestre. Ô Diego, eu que agradeço, muito obrigado mesmo pelo convite. Fico mesmo agradecido, porque só o fato de ser lembrado, né, como diz uma música minha, lembra de eu lembrar, né? Então, só o fato de ser lembrado já é muito importante na nossa vida, né? Eu acho que, ainda mais quando é lembrado positivamente, né? Então, fico muito grato aí pelo carinho, pela oportunidade também. E a oportunidade não só de estar participando do podcast, mas de contribuir com os capoeiristas, né? De contribuir com a nossa arte. Eu acho que cada vez que nós damos nosso depoimento, o nosso pensamento, a nossa posição, né, o nosso falar, eu creio que alguma coisa alguém pode aproveitar disso, né? E isso é muito bom, quando a gente faz algo que o próximo possa aproveitar daquilo que foi dito. Obrigado pela oportunidade aí. Mestre, eu queria saber um pouco da sua trajetória como mestre de capoeira. Qual foi seu início na capoeira e o que te levou a treinar capoeira? Queria que o senhor contasse um pouco da sua história pra gente. Bem, eu vou ser bem breve. Eu comecei capoeira em 1976. Eu comecei na rua, na verdade, era molecão. Juntava os amigos, alguns amigos, e a gente fazia a nossa forma de capoeira, né? Então era indo nas rodas de rua, treinar junto na a gente treinava na sala da casa da mãe de um, da casa da mãe do outro, na rua, enfim. E eu comecei em 76 e fiquei até os 79 sem mestre, sem nada. Simplesmente na rua, treinando, fazendo aquilo que eu via e tentava fazer. E nessa época eu estava morando no Jardim Grimaldi, próximo do Sapopemba. E ali a gente frequentava algumas rodas do mestre Zé Negão, né? E isso foi me apaixonando. Mas a minha entrada, na verdade, dentro de uma academia foi em 1979. 1979, essa época eu estava morando no Parque Santa Madalena, aí eu saía de a pé até Utinga, em Santo André, ali onde meu mestre tinha academia. Ele começou em Camilópolis, quando ele saiu de Camilópolis, que é um pouquinho mais para cima, né, perto do cemitério, aí ele desceu nesse mesmo sentido, nessa mesma rua, saindo já era Avenida da Paz, 82, eu não lembro, eu não esqueço nunca mais desse nome, dessa rua também, é Avenida Utinga, 82, Santo André. Por quê? Eu jogava futebol, então eu disputava alguns campeonatos já e tal, e eu estava disputando um campeonato pela uma empresa chamada Alcan, ali na Avenida do Estado. E eu todo domingo ia para lá. E para ir para lá, na caminhada, eu tinha que passar na frente da academia do mestre Besouro, do meu mestre. E aí, pô, todo domingo que eu passava, véio, tinha roda. E aí eu ficava escutando, eu falava, velho, que onda, que som é esse, mano? Porque era um som diferenciado, era umas cantigas diferenciadas, era uma batida diferenciada. E era uma subidinha, era um sobrado, né? Então você tinha que subir a escada e dava de cara com o salão.
E aí um dia eu não aguentei, aí eu nem fui pro futebol esse dia, cara. Eu fui com meu amigo pro futebol, quando chegou nessa hora aí, o som tava tão gostoso na hora que eu tava passando, eu falei, pô, peraí, vamos subir aqui. Ele, não, não, vamos, tô atrasado. Eu falei, não, então vai você aí que eu não vou não, vou ficar aqui. Quando eu subi a escada, cara, que eu vi a Nata, que tava aqui no nosso, na academia do Mestre, que era a Nata Santista da época, né? Aquele mestre Bandeira, Cavoeiro, Camarão, mestre Sombra, e o pessoal do Rio de Janeiro, mestre Touro, Levi, Montanha, Ricardo, Corvão, nossa, tinha uma leva nesse dia. Quando eu me deparei com essa roda, cara, foi incrível, porque eu, com 9 anos de idade, eu falei pro mestre, pô, mestre, eu gosto de tocar esse pandeiro aí, você sabe tocar mesmo? Eu falei, eu sei tocar, eu peguei e toquei. Aí ele teve uma abertura, uma liberdade, cara, no meio de todo mundo lá, eu com 9 anos, pintou uma hora de cantar, eu meti bronca, cantei ali com 9 anos de idade, todo mundo olhou, parou assim, olhou, falei, tá, moleque, atrevido, mas deixaram eu cantar, cara. Depois disso aí, fiz uma amizade aí, eu fiquei lá até o final nesse dia aí, fui muito tarde para casa. Aí o mestre me chamou, falou, e aí, você não quer treinar capoeira, não? Aí eu faço um pouquinho de capoeira na rua e tal, e aí ele falou, pô, vem treinar aí. Aí no outro dia eu tava lá, cara. No outro dia eu tava lá, e aí fiquei lá com ele até me formar. E quem que era o mestre na época assim, que você começou a treinar com ele? Meu mestre é o Besouro Nicomédio, de Santo André. Então, mas nessa época, o mestre Besouro Nicomédio tinha um trabalho lá, nessa avenida. Ele tinha um trabalho lá. Ele tinha um trabalho um pouco mais para cima, que era no Camilo Lopes, mas esse mês, essa roda justamente era a inauguração da academia lá da Avenida Utinga. E você permaneceu treinando com ele quanto tempo, mestre? Eu fiquei com ele quase 13 anos. Até se formar a mestre, professor ou contramestre? Não, ali eu cheguei a me formar a contramestre. Então, aí esse período que o senhor treinou lá, o senhor ficou com ele, eu creio que o senhor abriu a visão para novas vertentes da capoeira. O que levou o senhor a entrar para o mundo da capoeira, o corpo e alma, assim como uma profissão? Cara, então foi interessante, porque meu mestre, ele tinha uma apostila, e essa apostila eram várias perguntas, né? E tinha várias perguntas, por que você entrou na capoeira, o que você quer com a capoeira, enfim, né? E eu lembro até hoje, tem uma frase que foi muito louca, essa é uma história que não tem pouquíssima gente que sabe disso, só as próximas mesmo, que é assim, eu escrevi, eu quero ser um mestre considerado, respeitado e considerado, assim mesmo, respeitado e considerado no mundo da capoeira. Com 9 anos de idade eu já sabia o que eu queria com a capoeira. Então, e escrevi que eu queria, e na minha formatura eu vou treinar até me formar com o mestre. Na minha formatura eu quero uma corda igual ao do meu mestre. E ele tinha uma corda igual ao do mestre Joel, aquelas gordonas inchadas, sabe? De puxar navio. Ele tinha que amarrar na calça, porque ela atrapalhava até na hora de jogar. Então ele amarrava. Tinha uma cordinha do lado assim, ele amarrava. Eu achava aquilo lá o máximo, cara. Muito louco aquilo lá. E foi muito louco porque na minha formatura eu nem lembrava mais da questão da corda. Pensei assim, pô, não vai nem lembrar não, cara. Mas se passando 12 anos, cara, no dia da minha formatura ele pegou, veio, abriu uma sacolinha de supermercado, tirou e me entregou a corda, falou, ó, essa é a corda que você pediu quando você escreveu lá atrás. Eu falei, pô, comecei a chorar, cara. Foi muito louco. Depois de 12 anos, o mestre deu a corda, aquela que eu escrevi para ele, e logo em seguida eu me joguei na capoeira, porque antes, né? Antes de receber. E respondendo a primeira pergunta, eu enfiei a cara mesmo na capoeira, me joguei, porque algo dentro de mim me inspirou a viver isso. Eu acho que eu consegui ter a visão do que está acontecendo hoje, né?
como a capoeira cresceu, o quanto ela melhorou, o quanto as pessoas estão sendo beneficiadas com a capoeira, porque antes a gente era discriminado, pô, né? Era discriminado. Então eu falo, para com isso, vai treinar capoeira não, isso dá dinheiro não, isso é para vagabundo, não sei o que. Eu acho que muita gente ouviu já isso. Mas só que eu sabia, velho, dentro de mim alguma coisa, falou assim, meu, eu quero fazer o que eu gosto, né? Eu sempre fiz o que eu gosto. Então eu sempre coloquei um amor aí nas coisas que eu faço e tudo deu certo. Tudo deu certo. E eu fiz isso. Eu me joguei. Aí a minha estrada começou a caminhar. Aí eu comecei a desenvolver na cantoria, né? Também. E aí, mais para frente, eu creio que algumas perguntas suas vai se encaixar nessa resposta aí. Mas, a princípio, é isso aí. Eu já sabia o que eu queria com a capoeira com 9 anos de idade. Eu já sabia já. Ô, mestre, mas esse período que o senhor treinou lá, durante esses 12 anos até o senhor se formar, o senhor começou a viver da capoeira desde que o senhor entendeu que a capoeira ia ser o seu futuro? Ou o senhor trabalhava com outra coisa? Então, na época, por exemplo, eu estava com 12 anos, eu trabalhava já, eu cheguei a morar depois de um tempo, saí de lá, de perto um pouco, que eu morava, fui morar em Mogi das Cruzes, cara, com 12 anos de idade, e eu pegava o trem de manhã em Mogi das Cruzes, ia para São Paulo, trabalhava no Brás, eu trabalhava na Brécia, né, do lado ali. Aí dali eu tinha que treinar lá em Santo André, cara. Depois voltar para Mogi das Cruzes de novo. Uma vida meio bem louca mesmo. E aí eu vou falar uma coisa para você. Eu tava faltando na escola já, porque eu tinha que trabalhar. Você sabe, muita gente teve muita dificuldade. Ou você comia, ou você estudava, ou trabalhava, enfim, era aquele jogo, né? E eu era de filho de mãe e pai separado. Aí eu fui para arrebento. Falei, ó, eu tenho que trabalhar, velho, tenho que ajudar em casa. E eu quero viver da capoeira, cara. Quero viver da capoeira. Aí um belo dia eu, querendo, pulei o muro da escola e disse para mim mesmo, falei, nunca mais volto aqui. Eu vou viver a escola e a universidade da capoeira. E eu me joguei todinho, joguei o estudo, né? Hoje eu não falo para ninguém fazer isso, né? Não é um motivo para pessoa fazer isso, mas eu estava tão determinado, eu sabia o quanto isso ardia dentro do meu coração, sabe? Queimava, falava assim, poxa, vai dar certo, faz isso, né? E é um meio de comunicação maravilhoso, a capoeira tem várias coisas, várias vertentes. Nossa, eu viajei naquele tempo. Eu falei, não, meu, vou me jogar. Aí depois que eu pulei esse muro da escola, eu nunca mais, pisei na escola, mas me coloquei 100% na capoeira, me dediquei, estudei, trabalhei. Meu, você não tem ideia, dando aula, pagando, limpando a academia, mas rodava, ia em vários eventos, enfim. E foi uma coisa bem louca, porque em São Paulo antes, você não podia dar aula antes do 21 anos, você não podia ter uma academia, você não podia dar aula antes do 21 anos. Isso era uma regra que tinha a Federação Paulista de Capoeira. Então, aí o que eu fiz? Inclusive, o presidente é meu avô de capoeira, que é o mestre Valdenor. Então, aí ficou esse pé. Com 17 anos, eu já poderia me formar. Com 17 anos, já poderia ter me formado. Só que aí o mestre falou assim, ó, você não tem idade para dar aula. Então, o que você pensa? Falei, então é o seguinte, mestre, eu vou ficar com essa mesma corda dos 17 anos até o 21. Quando der 21 que eu posso abrir academia, o senhor me forma. E aí fiz isso, cara. Ele deixou, aí eu fiquei dos 17 ao 21, me formou. Quando ele me formou, já tinha tudo comprado, bateria pronta, tudo. Eu tinha tudo. Eu fiz 21 anos, busquei um lugar para dar aula, automático. Com uma semana eu já tinha um lugar e já comecei a dar aula. Eu já sabia o que eu queria. Eu premeditava as coisas, eu já sabia, pô, eu quero fazer isso, vou fazer aquilo. Eu já tinha um plano para mim com a capoeira.
Eu não sei, isso aí é uma coisa muito louca, cara. Um amor mesmo, um amor assim, primeira vista. Muito louco isso. Ô, mestre, e nesse período que o senhor ficou treinando, seu mestre, com essa intenção de querer abrir uma academia, de querer abrir um espaço seu até você se formar. Eu sei que a gente passa por muitas dificuldades. E qual foi a dificuldade maior que o senhor teve quando o senhor começou a dar aula, o senhor começou o seu próprio espaço, mestre? Bem, a dificuldade, na verdade, é assim, era, era a questão de manter o espaço, pagar o espaço sem ter aluno suficiente para pagar e ter que trabalhar ao mesmo tempo. Então, isso para mim foi um pouco difícil, porque eu trabalhei também 3 horários, né? Trabalhei à noite no posto de gasolina, pô, então era justamente nos dias de aula. Então era muito difícil. E isso para mim me, me cansou um pouco, mas eu sabia que era passageiro, né? Mas isso foi uma das coisas assim que eu tive que ter persistência mesmo, né? Perseverança. Eu percebi, com certeza, eu tinha certeza que ia dar certo. Aí de um aluno, que é o meu primeiro aluno, que se chama Maisena, é um capoeirista fantástico, fantástico. Ele foi meu primeiro aluno. E eu tinha tanta certeza que eu cheguei, fiquei maravilhado, né? Depois, lá na frente, eu tive na minha sala, só de capoeira, 120 alunos na época. Só meu, só aluno meu, só aluno meu. E eu tinha uma academia no centro de Mogi das Cruzes. Eu consegui chegar lá, fui pulando para eu fui numa associação Amigos de Bairro, depois fui numa academia de um amigo, dessa academia do amigo eu abri uma própria, no centro de Mogi das Cruzes. E lá onde que começou tudo, bombar, né, que é quando eu realmente saí do meu mestre tal, e depois passei a fazer parte da escola Muzenza. Então aí ali foi Mogi das Cruzes foi meu top, né? Meu auge. Meu auge foi ali, na época da Muzenza. E por que que o senhor decidiu, mestre, se desligar do trabalho do seu mestre e ir para um grupo maior? Maior, porque quando eu cheguei, a Muzenza ela já tinha um certo nome, mas ela não estava bombando ainda não na época, né? Ela já era grande, muito, muito, muito mais grande, né? Eu digo assim porque depois chegou um tempo, como hoje, né? A Muzenza está bombando. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu, quando saí da, do meu mestre, ele é assim, ó, ele sofreu um acidente, ele foi assaltado, reagiu, tomou um prejuízo, tomou uma balaça na nuca e afetou a medula, parou, não pôde mais andar e tal, tal, tal. Então ele teve vários problemas. Inclusive nessa época, eu tentei fazer um disco, na época, um vinil, para ajudar ele. Mas aí os mais velhos que eu, que eram os mais velhos, não tanto de capoeira, mas de idade, não participaram, não quiseram participar, já perguntaram logo sobre dinheiro antes de fazer. Aí eu vi que ninguém estava querendo ajudar. E o mestre já não estava mais dando aula, por estar na cadeira de roda e tal. Então, eu fiquei muito chateado com isso, porque várias vezes estava ali com a mãe dele, a dona Irene, fazendo fisioterapia nele, dando um banho nele, e não via essas pessoas lá, os alunos mais velhos, sabe? Isso me entristeceu muito. E aí eu cheguei no momento que eu falei, mestre, o senhor me desculpa, mas eu não vou estar levando esse nome não, porque eu estou vendo muita injustiça e eu estou saindo fora e eu vou fazer o meu próprio trabalho. Claro que ele não aceitou e também era um momento muito difícil para ele, mas eu tive que tomar essa decisão, sabe? E eu tomei essa decisão na hora certa. Quando você decidiu ir para o grupo Muzenza de capoeira, você acha que deu um norte para você, mudou a sua visão como capoeirista, como mestre, como educador? Sim, sim, aprendi muito.
A Muzenza me deu muito. Graças a Deus, eu sou grato ao mestre burguês. Às vezes, cara, eu queria até falar isso, porque tem pessoas que acham que eu, mestre burguês, a gente tem problema, tá. Eu não tenho problema com ele, eu creio que ele também não tem problema comigo. Eu, quando saí, eu não falei nada, o motivo, porque são motivos pessoais, entendeu? Então, como você sabe aí, essa coisa de internet, hoje você abre a boca, fala um A, sai um B, né? E todo mundo quer se aproveitar da situação. Então, eu achei melhor guardar isso para mim, né? O problema é meu, né? Não é para ninguém ficar sabendo. Eu acho que quando a pessoa é boa, você fala que ela é boa. Se ela foi ruim, guarda para você, cara. Guarda para você, ninguém precisa de saber de nada. Eu não estou dizendo que o mestre burguês é ruim. Ele foi bom, está sendo bom e vai ser sempre bom. Para mim foi um marco zero. A Muzenza me deu, assim, na época foi lançando aqueles, não era nem CD, na época, porque o primeiro que eu gravei era aquele CDzinho ainda vinil, sabe aquelas caixinhas? Depois veio o CD. Aí eu comecei a lançar o que eu já tinha feito dentro do CD, depois fiz com a Muzenza e fui até o 12. Então, a Muzenza, ela foi o marco zero para mim na capoeira. O mestre burguês foi o cara que, assim, me lançou nesse mundo da capoeira. Eu sou grato, até falar para ele aqui, se chegar no ouvido dele, né, chegar no aos olhos dele aí, que é mestre burguês, muito obrigado por tudo que o senhor me fez. E para mim aqui eu só tenho gratidão. Aconteceu o que aconteceu, mas a vida segue, tá certo? É isso aí, nós somos amigos e o que eu tenho que falar, muito obrigado aí, Mestre Burguês, Grupo Muzenza, está dentro do meu coração, eu sempre digo isso, eu sou Muzenza no meu coração, assim, porque foi um lugar que eu devo gratidão a esse grupo de capoeira. Ô, mestre, e o senhor teve participação em várias músicas, vários CDs. Qual foi a primeira música que o senhor lançou na capoeira? E depois que o senhor entrou pro Grupo Muzenza, qual foi a primeira música que o senhor chegou a gravar lá com ele? Cara, lembrar o primeiro aqui, eu não tenho muita memória para isso não, eu só tenho um pouquinho de TDAH, velho, então para lembrar o negócio é difícil, mano. Mas assim, eu tenho 6 discos, né? Seis CD, né? 6 CD é meu, com músicas próprias, né? Eu tenho, acho que umas 2 músicas dentro do penúltimo CD, que eu dei oportunidade para meus alunos apresentar uma música, eu achei as músicas boas e coloquei, mas os CDs que eu fiz, geralmente, são todas minhas músicas. Eu fiz 6 e participei do 5 ao 12 da Muzenza, né? Tem o meu paralelo, 6 e mais esses que era da Muzenza aí que eu participei e outras participação que é em banda, alguma coisa assim, eu tenho participado. Mas é isso. Mestre, na época, qual foi a música que marcou mais a sua trajetória e sua vida dentro do Grupo Muzenza? Eu creio que, pô, as pessoas falam tanto das músicas que eu tenho lançado, cara. Eu não me recordo assim qual foi a legal, não, porque para mim, quando eu lancei, eu fiz o trabalho musical, para mim tudo aquilo ali era tudo, entendeu? Não tinha aquela assim, é essa, aquela, não. É igual hoje, você falar assim, ó, eu tenho música aqui, cara, que, nossa, tem letra de música aqui que vai abalar a roda aqui, viu? E eu sei quando a música vai sair, quando ela é, vai dar, vai dar bom, porque eu consigo gravar. E às vezes tem música que eu não consigo gravar ela. Agora, a música que eu gravo, eu falo assim, essa vai pegar, né? Porque eu consegui absorver dela bastante. E tem músicas minhas, né, que pelo meio do caminho aí tem algumas que, mas a primeira eu não lembro não. Na primeira nem da Muzenza, nem a pois o dinheiro não é tudo nessa vida, é uma coisa mais bonita que a Muzenza vem mostrar o balança, balança, balançar. Olha aí, a Muzenza está em todo lugar. Por exemplo, essa, né, na época, Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é essa relação que o senhor acha que a capoeira tem com a musicalidade, com a ancestralidade, com tudo que vem envolvendo a capoeira para elevar ela ao máximo?
Mas a ligação da música com a capoeira, na sua opinião, o que você acha, mestre? Cara, eu vou ser bem breve com essa resposta, porque tem muita gente que entra lá, entra aqui, tal. É assim, para mim eu sou bem simples, velho. Eu creio que é o seguinte, a música, não é só na capoeira. Música é a essência da inspiração, seja ela qual for. Você, por exemplo, se você tiver triste, num dia triste, você estiver ouvindo uma música lenta, você é capaz de chorar. Se você tiver naquele dia pegando fogo, tá? Tomou uma e duas ali, você ouve uma música alegre, você tá todo feliz, balançando. Ela estimula você, ela te move, né? Ela move a gente, o nosso emocional. Então, para mim, é muito louco a questão da musicalidade na capoeira, porque ela não é só você ouvir, você tem que vivenciar e obedecer o que está sendo cantado também. Então ela é uma mescla, cara, muito louca. 101% assim, inexplicável. Porque você ouve a música, você presta atenção na letra, aí tem a melodia, tem esses instrumentos, essa combinação maravilhosa, entendeu? E tem algo por cima, cara, uma atmosfera assim que você é tomado, cara, tomado em certos momentos. Eu, por exemplo, já teve a roda tão boa, uma musicalidade tão gostosa, um ritmo, um coro bem respondido, que eu fazia coisa na roda, depois eu saía, os alunos, mestre, me ensina esse movimento que o senhor fez lá. Eu falei, qual? Entendeu? Não sabia que eu tinha feito, cara. Fiz coisas que eu nem tinha treinado, nem sabia se eu ia conseguir. Eu fiz sem saber que fiz. Que louco. Ali dentro do ritmo, naquele negócio, pum, o corpo vai eu vou soltando o meu corpo conforme que eu vou sentindo na música. Então, assim, a musicalidade para mim, cara, é a essência da inspiração. Ela, para mim, capoeira sem a musicalidade, cara, ia ser uma coisa muito sem graça, velho. Mas a música para mim é isso, é a essência da inspiração do capoeirista, é a musicalidade. Eu não olho nem tanto dos ancestrais, cara, porque eu procuro trazer as músicas de agora também, o momento, né? As coisas de agora. Porque assim, o tempo vai passando. Então, os estilos, as pessoas, cada um tem um estilo próprio de cantar. Tem pessoas que têm um próprio estilo de compor. Eu tenho um estilo diferente dos outros mestres que canta, que toca, que compõe. Entende? Cada um tem o seu estilo. E é o legal que cada um leva esse estilo para dentro, você vê, enriquece, fica maravilhoso. E quando você vê uma roda com um bom cantador, um coro bem respondido, pô, e uma bateria bem tocada, velho, você joga de uma noite pro dia sem se cansar. E hoje, mestre, o senhor com essa visão de mestre que o senhor tem, todos esses anos, a capoeira, o senhor acha que ela está mais unificada? Ela está mais isolada? Assim, isolada, diz assim, ela está mais separada. Cada capoeirista faz seu trabalho. Aquela unificação de capoeiristas, o senhor acha que acabou, mestre? Aquela união que tinha Ah, cara, antes? tá bem mudado. Inclusive, a capoeira ela continua a mesma, porque ela tem uma forma de ser. É nós que fazemos e utilizamos alguma coisa dela. Ela é o que a gente quer que ela seja. Eu penso assim. Eu faço dela o que eu quero. Tá, porque não tá legal aqui, tudo bem, mas por quê? Porque antes já existia essa coisa de vou me desligar, vou fazer o meu próprio trabalho, não gostei disso, não gostei daquilo. Todo mundo que um dia procurou fazer seu próprio trabalho, posso contar no dedo pessoas que realmente falou assim, eu vou fazer esse trabalho aqui, mas não vou chamar isso que é meu, sabe? Mas é capoeira. É capoeira, é para capoeira. Não, o cara já vai primeiro já pensando nas coisas dele, tá. Eu sei porque eu passei por isso também. Hoje eu vejo que a necessidade nossa é de realmente vai ser muito difícil criar. Tem uma coisa que até hoje ainda não tiraram, e se tirar isso, velho, pode esquecer a capoeira, que é a hierarquia. Ela ainda existe.
Isso é uma das coisas, assim, cara, que segura a capoeira. Segura os capoeiristas um pouco e um pouco de respeito ainda enquanto existe isso. Olha o que eu estou falando. Se acabar esse esquema de hierarquia, aí vira bagunça. Aí vira bagunça. Né? Antigamente você era aluno, você não podia chegar na mesa de um mestre. Hoje, o aluno chega dando tapa nas costas. E aí, mestre? Pá! Dá uns tapão e... É umas coisas muito loucas, né? Mudou um pouco, muito, mas é assim, os mestres que é mestre, tem consciência, vai tentando continuar educando, né? Essas pessoas de uma forma, não como antes, que nego ficava levando, porque era mais novo, levava a mochila e a mala dos outros alunos, né? Escravidão danada, né? Mas isso era um gesto até de zoada, de brincadeira, de coisa e tal, era até engraçado e era legal, não levava nem por esse lado de escravo, não, mas ainda bem que acabou, né, muitas coisas passou e a capoeira ela evoluiu, né, só que a mente dos capoeiristas não evoluiu no termo união, isso não teve crescimento, porém não unido, então... Por isso que a capoeira, ela poderia estar melhor? Sim. Se nós estivéssemos mesmo usando a mesma camiseta. Olha, eu digo assim, por exemplo, você já viu nas camisetas de capoeirista, o único nome que tem igual a todas é o nome capoeira. E os outros nomes eu chamo de apelido. Grupo tal é o apelido da capoeira que ele deu. Ele deu um apelido para a capoeira, mas todos são capoeiristas. Mas a mentalidade, a forma de trabalhar é desunido. Tem uma desunião. Então, assim, para mim, essa união aí seria o ideal para a capoeira ganhar de vez o mundo, cara. Porque aí vou falar para você. Porque a gente já divulga, é o primeiro divulgador da língua portuguesa do mundo. Maior, não tem outra. Nem futebol, nem carnaval, nada. Capoeira se canta em português, a pessoa tem que cantar lá em português, aqui tem que cantar português na Alemanha, tudo é isso. E se a gente pudesse juntar isso e falar, olha, vamos lutar pela capoeira e a gente defender mais o nome, seria melhor. Eu tenho um propósito. E eu sempre falo para os alunos, olha, faça algo que o seu nome fique marcado na capoeira. Tá bom? Seu nome, faça pelo seu nome, né? Porque o seu nome vai ser eterno. Né? Eu, por exemplo, meu nome, Mestre Bigodinho, isso não vou deixar rastro, eu vou deixar marca. Então, eu fiz pela capoeira. Eu estou fazendo pela capoeira e quero continuar fazendo. Pela capoeira. Não é para mim, não é para o meu grupo, não, é pela capoeira, é para os capoeiristas, as pessoas que estão chegando, que não sabem ainda que é capoeira. Eu quero dar o melhor, porque hoje eu sei um pouco mais do que antes, né? Antigamente era uma coisa, hoje com essa modernidade, com internet, com tudo, a gente tem muita coisa. E nós temos duas coisas, temos a internet agora e temos nosso passado, que eles não tiveram. Que a gente pode contribuir hoje com muita gente. Vou fazer uma pergunta. Com esse tempo de capoeira que o senhor já viu, várias linhagens, várias vertentes de capoeira, o que o senhor acha hoje dessa capoeira contemporânea que está sendo jogada, que está sendo falada hoje, nos dias de hoje? Né? De um tempo para cá, as pessoas começaram a aproveitar mais da capoeira. Antes a gente usava tudo, uma coisa só, junta. Hoje já estão fazendo diferente. Por exemplo, esse sentido, vou começar falando da competição. Não tinha tanto isso. Agora já começaram a aproveitar e profissionalizar isso. As musicalidade, cantoria, o estilo de jogar, isso é legal. Cada um tem o direito, porque a capoeira dá esse direito, liberdade para você criar alguma coisa. Desde que não fuja do original da capoeira, né? Mas criação... Eu creio que isso faz bem, porque isso faz a capoeira crescer, faz a capoeira melhorar. Se não, imagina, antes não existia essa coisa de calça de elanca, camisa PV, tal. Se a gente não for
avançando conforme a modernidade, né? A gente perde com isso. Por exemplo, agora, muitos mestres de capoeira estão sendo apagados porque não tem conexão na internet. O cara não tem alguém que faça para ele, ele não sabe mexer, está morrendo, está apagando, né? Jogo de capoeira, para você ver, de um tempo de 90 para cá, 89, começou a diferenciar aquela coisa de Angola regional. Antes não era. Antes eu comecei, era Angola, São Bento Pequeno de Angola, São Bento Grande de Angola. Né? Depois de um certo tempo, começou já Angola, angoleiro, regional. E a capoeira contemporânea que fala hoje, quer dizer, essa palavra é como moderna, né? É a palavra moderna. Então, assim, é um estilo novo. Então, assim, modernizaram, né? É legal que algumas coisas estão sendo feitas, algumas passam da medida, mas quem sou eu para julgar, né? Mas ela tem a liberdade totalmente. Eu creio que isso é legal, diferencia. Eu, por exemplo, de todos esses anos, eu fiz, por exemplo, março desse ano, eu estive aí no Brasil fazendo a festa dos meus 50 anos de capoeira. Foi em Cotia até. O que acontece? Eu, dentro desses 50 anos, eu também montei minha própria visão, uma forma. Eu quero dizer que é uma identidade. Eu acho que cada trabalho deveria ter uma identidade. Falar, essa aqui é a identidade dessa escola. Você se identificar com ela. Porque, por exemplo, hoje você pode... Eu consigo identificar de quem é quem quando eu vejo ele jogando. Só gingou, eu já... Opa, esse fulano vem dessa escola. Esse veio dessa, esse veio dessa. É verídico. Você sabe. Dá para saber. Né? Um cara que não é um goleiro, ele joga um somente pequeno, ele joga uma benguela, mas se ele ir para Angola, ele não vai jogar que nem um angoleiro. E é claro. Né? É muito. Então a diferença, essa modernidade é legal. A capoeira cresce, desde que a pessoa faça com seriedade, faça para o bem da capoeira, não fuja das normas e regras que já existe a capoeira, né? Eu acho que é válido. Mas eu tenho assim como... às vezes tem pessoa que fala assim, mestre, o senhor é de que linha? O senhor é angoleiro, regional ou contemporâneo? Eu falei, mas o que é contemporâneo para você de diferente, né? Tão diferente, sabe? Eu acho que é os movimentos que são contemporâneos. Modernos, são desenvolvidos de forma com técnicas diferentes. Isso dá uma forma de contemporânea, né? Nada mais contemporâneo significa, para mim, modernidade, né? Então, eu acho válido, cara, né? Do que aquela capoeira sem balança, aquela capoeira dura, né? Porque antes tinha aquela capoeira dura, pegada mesmo. Então, mudou um pouco, né? Ficou mais bonito, ficou mais estético, né? Então, aí quem quiser usar esse lado, usa esse lado. Quem quiser usar o lado duro, lá duro. Enfim, tem capoeira para todo mundo diferenciado. Mas em questão de modernizar, de arrumar, de melhorar, de acrescentar, isso para mim é válido. Isso está de bom tamanho. Porque hoje a capoeira sofreu muita influência do grupo Abadá, de vários grupos antigos, a Abadá sofreu influência do grupo Senzala, o mestre Camisa veio de lá. Então, assim, o senhor veio da capoeira do mestre Besouro Nicomédio, passou pelo grupo Moisés, então o senhor viu várias vertentes e várias linhagens de capoeira se tornando e evoluindo. Mas, assim, o senhor acha que a capoeira que está sendo jogada hoje, como o senhor falou, com balanço, com essas modernidades, ela está sendo mais eficaz, mestre? Ou a capoeira está sempre mantendo a mesma coisa ali, na sua opinião? Então, a gente tem que ver que modo a gente está olhando o jogo, que estilo de jogo está jogando, né? Porque, às vezes, você pode colocar bastante movimento. Tem gente, por exemplo, que fica jogando sozinho. O cara tá cheio de movimento, mas não há uma conversa, não há uma pergunta, não há uma resposta. Né? Então, eu creio que é muito da consciência dos dois que estão jogando.
Se você pegar duas pessoas que realmente quer jogar, quer pergunta e resposta, você vai ver um jogo diferenciado, né? Então você vai conseguir diferenciar o capoeirista que tem malícia, o capoeirista que está treinando, e o outro, por exemplo, é o cara jogar o movimento aberto, cheio de movimento, mas fazendo no momento errado, na hora errada e com pessoa errada, sabe? Então, assim, é muito de momento, é muito de momento a forma de jogar, né? Uns gostam de jogar roda pequena, outros gostam de jogar grande. Você, às vezes tem roda que você tem que laçar o cara para jogar com ele e tal. Enfim, né? Tem umas coisas assim que é muito complicado. Agora tem uma coisa que eu, no meu haver, falando agora, uma das coisas que eu acho e creio que faria bem para os capoeiristas, por exemplo, da regional, é que as rodas fossem um pouco menor. Porque você pode ver a resposta de um movimento, de uma entrada diferente, né? O campo, a dimensão de jogo, né? Você vê o Angola, eles estão dentro, eles têm um jeito dele, mas a roda é fechada. Quanto mais fechado, mais contato pode ter. Quer dizer, isso necessita de mais experiência, mais treinamento, mais esquiva, enfim. E se a regional tivesse isso, outra coisa dentro da regional, o estilo você tá numa roda bem legal, cheia de gente, só que você entra, faz uma queixada, vem outro jacota. Você nem jogou. Então eu vejo isso com muito falta de consciência. Não é nem respeito, porque falta de consciência. Nós da regional não chegamos a jogar o tanto que deveria jogar. Desenvolver um jogo legal aí. Então, algumas coisas assim para mim tem um pouco de dificuldade de entender. Eu, pelo menos na minha forma de agir, eu tento agir diferente. Olha, deixa jogar, fica à vontade. Se eu estiver coordenando a roda e ver que deu. Que eu já vi que não sai mais nada ali, já deu o que tinha que dar. Então, mais dois, ou compra, coisa parecida. Mas às vezes a modernidade aí faz os caras jogar muito distante, roda muito aberta. Isso eu vejo que não é legal. Mas em termos de modernidade, os movimentos são bem-vindos. Então, assim, claro que isso tem também. Tem é a faca de tucum, né? Corta por dois lados. Então, assim, eles se aprofundando na parte de atleta, né? O atleta ele é mais técnico, ele não é histórico, ele não é um historiador, ele não é. Que a gente, quando está vivendo a capoeira, a gente é de tudo um pouco. Mas quando você se especializa em algo, já muda. Por exemplo, medicina. Tem um médico, tem vários médicos. Agora, tem um clínico geral, o cara faz de tudo um pouco. Ó, meu, se tá alguém engasgado, vai nele. Se machucou o pé, vai nele. Tá. Agora, hoje existe aquele cara específico só em operação, por exemplo. Ele só opera joelho. Ele não opera no ombro, ele sabe, mas ele vai. A especialidade dele é joelho. Né? Ele escolheu porque, o futebol dá bastante dinheiro, pá. O cara zoou o joelho, fez uma só, posso ficar tranquilo o ano inteiro. Então, sabe, o que aconteceu na capoeira é que as pessoas fazendo isso, entrando numa direção, ela foca muito isso, e aí falta um pouco no outro lado. Então eu vejo que ela fica super educada, disciplinada, né? Mas ela treina para aquilo ali. E ela acaba deixando de viver um pouco mais do que a capoeira pode dar. Isso sim. Por devido a ela escolher isso daqui. Ela quis isso aqui. Então ela vai nessa daqui. Como o outro vai na de cantoria, né? O outro realmente mesmo que quer viver de tudo da capoeira um pouco, enfim. Essa modernidade aí, ela tem isso, ela dá, mas ela também tira de alguns. Eu fiz a pergunta assim: a capoeira dos anos 90, da década que o senhor começou, dos anos 90 para cá, eu vivi os anos 90, eu posso falar que assim, o capoeirista ele buscava mais estudar a capoeira para saber falar e entender a capoeira de onde veio, a origem.
Hoje, eu quis perguntar assim, essa geração nova hoje, você acha que ela se perdeu um pouco na parte teórica, tudo assim da Eu capoeira? estou voltado mais para o jogo. Estou voltado mais para estar presente no evento, para estar. Perdeu muito, não buscam tanto como antes. E antes também era até aquela questão. Antes a gente se respeitava por um mestre respeitava o outro pelo jogo, pelo trabalho que ele fazia, né? Hoje as pessoas não veem isso. E essa geração de agora, ela não quer saber muito, não. Antes a gente tinha que viajar 3 dias e 3 noites, hoje o cara vai na internet com um toquinho, ele leu alguma coisa que aconteceu lá, mas ele não estava lá, então ele não sabe exatamente. Mas eu estava lá presente e eu sei. E hoje eu tenho internet, então eu posso falar o que é mentira e o que é verdade. Esse tipo de coisa, eles não têm. Então, e eles não vão ter, e essa história deles agora para contar depois. Esse é um grande problema, porque se você não vive ela, não busca dela, não se aprofunda nela, você também vai ser um Zé Ninguém, vai ser um esquecido. Vai ser um esquecido. Né? Porque só jogar tem um monte de gente que joga. Né? Então, essa geração aí, ela está sendo muito envolvida pelo lado internauta, sabe? Do que realmente buscar o ao vivo e a cores, que é o mais interessante, a vivência. Sim. E o senhor falou uma coisa importante também aí no começo da entrevista, sobre a questão da hierarquia. Eu acho, na minha opinião, assim, que se perdeu um pouco essa questão de respeito de aluno para mestre. Eu sempre comento isso no podcast com os mestres da entrevista, que essa essência de capoeirista, de aluno para mestre, se perdeu hoje, entendeu? Na sua opinião, o que o senhor acha? Como que tá essa ligação e o respeito de mestre para aluno? Tem muito aluno se achando, né? Muito aluno desrespeitando o mestre na roda, né? Tem muita. Os mestres, os educadores que vêm ensinando, eles estão deixando perder essa essência. Porque eu tento manter a hierarquia, o respeito, né? Meus alunos vão tratar um mestre totalmente diferente, totalmente diferente. Depende muito com quem você está aprendendo, né? De qual família você veio, né? Seu pai e sua mãe te ensinou o errado, o certo, te ensinou a ter respeito, levantar da mesa tem que pedir licença, se tem um mais velho continua sentado, tal. Tem um monte de coisa que eu trouxe para hoje também, para dentro da capoeira também. O respeito, da mesma forma que eu sofri no início, não quero dizer que eles precisam sofrer agora, mas eles têm que entender o porquê do meu sofrimento lá. Existia um respeito. Quem era um mestre antes? Por que ele era respeitado dessa forma? Né? Inclusive, tem uma coisa que as pessoas ficam fazendo trabalho e dando corda no evento. Né? Para que você dá corda para o seu aluno? Para o seu aluno chegar aonde? Você quer vender a corda ou você quer que ele chegue até ser um mestre? Porque se você que é novo desrespeita ao mestre, para que você dá corda para uma pessoa para ser desrespeitada amanhã? Então para de dar corda, pô. Só treina capoeira, mais nada. Pega a corda não, vai precisar do título de mestre. Então a gente está perdendo essa essência de quem é mestre. O que é ser mestre? Qual é o respeito do mestre? Tem mestre que ele realmente não precisa de falar que é mestre. Ele já se posiciona como mestre. O respeito não se põe, se conquista. Então, essa postura, nós que veio dessa época, teria que manter isso também até agora. Hoje não. Hoje a molecada vem, dá tapa nas suas costas. O cara chegou em mim, deu um tapa, falou assim, e aí, bigode? Falei, bigode, velho? Bigode é dono de boteco, pai. Eu não tenho boteco, não. Para você, eu vou falar para você, na capoeira, mestre bigodinho. Agora, fora da capoeira, meu nome é José Lauro Ribeiro, por favor, não faça mais isso, não. Senão você vai ter problema. Aí, você imagina, o aluno chegar batendo nas costas, quando, cara, chega numa roda dessa de mestre, o cara meteu o tapa nas costas do mestre, falar, pô, velho, sabe, então, tipo, porque eu já fui lá, quem é seu mestre, cara?
Já procurei, só que o cara não tava lá, sorte dele. Quer falar, pô, velho, tá te ensinando tudo errado, viu, pai? Porque é isso. Então, eu acho que nós, algumas pessoas dessa época foram deixando isso um pouco, sabe? E aí chegou nesse nível que tá todo mundo faz o que quer, cara. Né? Há uns alunos que já tá se movimentando bem, jogando capoeira, já se acha, é, não tem mais respeito, chega, tá mais grande, tá bombadinho, que chega na frente, bota a mão, mexe para trás, ele na frente. Pô, cara, isso é muito louco isso. É muito louco, cara. Isso também, mas tem muito também as coisas de você ir na casa dos outros e ver como o que acontece lá também. Muitas vezes você vai no evento, vê aquilo e fala, você tá achando já normal. Você vai ali também, daqui a pouco tá na sua casa. Já viu aquele negócio de a mentira de tanto falar, ela acaba virando verdade? É por aí. Aí o cara vai ali, vai lá, vê bagunça. Você vai no. Ô, velho, aqui, o momento, né? Até para pedir instrumento, velho, não precisa de pedir nada aqui não, pai. Né? Não precisa de pedir nada aqui não. Se alguém quer tirar, quer parar aqui, vai passar para você de boa, não precisa de. Né? E outra, presta muita atenção quem é que tá tocando, quem tá aqui. Você conhece alguém daqui? Então, nem pergunta. Pergunta quem é primeiro, vai conhecer ele para depois pedir instrumento para ele. Mas é simples, mas é do educador, né, cara? Tem isso muito. Você está ensinando seu filho, é como seu filho está aprendendo alguma coisa errada. Se não é com você, é na rua. Não, né? É na rua. Então, agora você aprende, o seu filho aprende na rua, você volta para casa e você não corrige, aí é problema seu, velho. Ô, mestre, no período que o senhor morou no Brasil, aqui em São Paulo, qual eram as grandes rodas que o senhor frequentava? Quais os grandes eventos que o senhor foi, que marcou a sua vida aí, que você falou, pô, esse evento marcou minha vida, essa roda era uma roda que eu gostava, uma roda perigosa. Qual foi uma das rodas de São Paulo que o senhor mais frequentou aí na época? Então, as nossas rodas, na verdade, as que a gente frequentava, a gente ia muito para a Baixada Santista, né? As rodas ali da Baixada Santista, Mestre Sombra. Mas eu tive muitas histórias, tipo assim, uma roda lá no Rio de Janeiro, primeira vez que eu saí de São Paulo, em 82, fui na academia do Mestre Martins, uma roda lá no Rio de Janeiro, que é, pô, velho, que coisa de louco. Roda perigosa, velho, lá no Recife, saindo debaixo de faca, de navalha. E o mestre Jaguara também estava presente nesse dia aí. Eu e ele foi um que ia para Cordeiro lá. Em São Paulo, eu visitei poucas vezes a Praça da República, porque o meu mestre me levava, na época eu era molecão. Mas tinha as rodas do mestre. Do mestre Valdenor, que era legal também. Roda que marcou também para mim, em São Paulo, as rodas do o mestre Aberrê, né? O falecido mestre antigo Aberrê, Limãozinho, mestre Limão. Cara, roda da São Bento, que é do mestre Pinati, teve roda lá que me marcou também, que é meu bisavô de capoeira. De São Paulo, assim, cara, teve muitas rodas boas. Essa da abolição do mestre Zé Negão, por exemplo, foi a primeira roda que eu vi. Né? Depois eu comecei a frequentar ela também. Na rua, cara, na rua, bicho pegando na rua. Então, essas rodas assim que. Mas depois, quando eu já estava já caminhando, eu peguei poucas rodas boas mesmo, assim, em São Paulo. Eu comecei a viajar, comecei a pegar roda boa fora, em outros lugares. Mas eram essas rodas aí. Rodava aí, Santo André, aí as rodas muito boas. O pessoal do Santo André lá também fazia muitas rodas. Ô, mestre, eu queria que o senhor falasse, quando o senhor começou a fazer as músicas da capoeira, mais pro lado do evangelho, gostaria que o senhor citasse essa parte e por que, mestre, que o senhor fez isso? Começou a envolver a capoeira com o evangelho, fazendo músicas de capoeira, falando sobre Jesus, sobre a religião, mestre? Então, mudar a letra da música não é nem isso daí, que as letras foram feitas com essa intenção mesmo, não foi trocado nenhuma outra música. Mas isso é até uma coisa que eu devo retratar aqui. Eu fiz um trabalho que era umas músicas, inclusive eu tenho algumas ainda aqui,
umas que eu fiz, né? É um trabalho que eu tive que diferenciar, porque eu, quando me converti, né, à religião, eu fui muito radical. Sem conhecimento, fui muito radical. E isso me atrapalhou, por ser radical. Eu fiz algumas músicas que, na verdade, deu muito choque em alguns lugares. Mas em alguns lugares foi bom. E eu pude ver que, com o passar do tempo, eu fui vendo que a capoeira ela deve ser preservada e algumas coisas devem ser separadas também, para que você não coloque a religião na frente de uma crença sua, né? Eu creio em Cristo Jesus, sou evangélico. Agora eu não coloco mais a religião dentro, porque isso foi um fato que depois mesmo eu falando, vendo, eu falei, poxa, eu tenho que tomar certo cuidado, que da mesma forma que eu posso falar de alguém, alguém pode falar de mim, enfim, né? E assim por diante. Como depois surgiu essa coisa de capoeira gospel, eu não adotei isso, né? Não adotei, não. Porque, na verdade, eu comecei a ver que é o seguinte, o cristão sou eu, não é a capoeira. A capoeira não é cristã. Mas a minha metodologia, o meu ensino, a minha forma de trabalhar, ela pode ser a ferramenta para mim fazer uma evangelização. Mas ela não tem nada a ver com a religião. Eu posso ter uma religião, mas a capoeira é livre. E eu fui entender isso. Então hoje eu tenho, mas assim, faço um trabalho voltado, quando é um trabalho voltado com a capoeira, eu trabalho com um grupo, os Capoeiristas Unidos em Jesus, capoeiristas. Não a capoeira. Eu não envolvo mais o nome a capoeira. E sim individual, o capoeirista, né? E dentro do meu trabalho hoje de capoeira, eu não faço isso. Até porque aqui eu nem posso fazer isso, né? Então, tem essas coisas que tem lugares aqui que não pode nem falar. Então, eu fui vendo que, na verdade, eu tinha que ter uma sabedoria. E hoje eu tenho músicas assim, eu coloco de uma forma, né? Porque é engraçado, quando você fala de Deus, eles entendem de um jeito, se fala de Jesus, ele entende de outro. Então, dá um diferencial. Mas isso, para mim, foi um aprendizado. Hoje eu faço de uma forma que as pessoas possam ver, eu sou um cristão pela minha vida, pela minha forma de ser. Eles veem algo diferente em mim. Então, aí tem a oportunidade de falar pessoalmente. A pessoa perguntar alguma coisa, eu falo, mas não como antes. E sobre a musicalidade... Hoje eu tenho música, assim, voltada para as pessoas que querem fazer um trabalho, porque tem muita gente que faz um trabalho específico, né? Mas eu sempre oriento, né? Oriento porque falo assim, cuidado como você vai fazer, o que você vai fazer, enfim. Deixa a capoeira tranquila. Deixa ela. Não envolve... O único envolvimento que tem é você só treinar com ela, fazer dela o melhor para você, mas não envolve ela. Eu aprendi isso. E hoje eu faço isso. Tomo muito cuidado. E as letras hoje, elas são muito diferentes. Eu não nego, não negocio nada, né, meu? Quem sabe, sou cristão e é isso. Mas não misturo mais as bolas como eu fiz quando eu estava radicalizando. Tomei esse cuidado aí. Ô, mestre, e hoje, qual que é seus novos projetos com a capoeira aí na Alemanha? E qual que é seu novo projeto que você está lançando agora com a musicalidade que o senhor comentou comigo aí? Então, eu estou trabalhando muito, 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 cara. A questão que antes eu fazia muito música pelo ritmo, pela prosa, pela combinação de letra, no tal. Eu fiz muito isso na época, mas isso era onda, não, era um jeito. Hoje eu estou trabalhando muito mais com o que eu quero passar mesmo. Eu vou até dar uma fala aqui, só para você entender essa sua pergunta. Eu vou te falar. Eu tenho uma música aqui, que eu vou lançar, vou gravar ela. Inclusive, eu participei no festival na Polônia, que era o festival da Estrela de Valdemar, e eu falei pro cara, falei pro meu amigo, Mestre Caju,
mestre, eu posso fazer uma música pro festival? Ele falou, pode. Aí eu fiz. Como era Estrela do Valdemar, aí eu fiz essa música. E essa música do seu Valdemar, ela tem 3 partes. E eu ouvi tanta gente falando de música, falando da Bahia, nunca foi na Bahia. Falando de fulano não conheceu, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, velho, já escutei tantas músicas do mestre Valdemar, pessoas que nunca tiveram contato com ele, tá cantando uma coisa que já ouviu e tá cantando. E falando muito sobre ele, sabe? Falando muito sobre o mestre Valdemar, sem conhecer ele, mas falando assim como convicção de como tivesse conhecido. Aí eu falei, peraí, eu vou fazer uma música diferente. Aí eu fiz a música no contexto de que eu queria ter participado de tudo isso aí. Infelizmente não consegui. Eu vou até ler aqui bem rapidinho, só para você entender a concepção das músicas. Seu Valdemar, seu Valdemar, seu Valdemar. Ele fez sua história, criou um legado e a sua estrela não vai se apagar. Olha, seu Valdemar, seu Valdemar, seu Valdemar. Ele fez sua história, criou um legado e a sua estrela não vai se apagar. Eu queria um dia ter ido à Bahia no seu barracão, pra sentir energia com seu berimbau e uma canção. Mas infelizmente na minha vida isso não aconteceu. Antes se eu conhecesse o grande mestre morreu. Olha, seu Valdemar, seu Valdemar, seu Valdemar. Ele fez sua história, criou um legado e a sua estrela não vai se apagar. Lá no Corte Abraço, na Liberdade, famosa Bahia. A roda acontecia de noite e de dia com seu berimbau. E com suas cantigas o mestre ensinava o que aprendeu. Ele não estava lá, que pena, isso não aconteceu. Olha, seu Valdemar, seu Valdemar, seu Valdemar. E para fechar tem assim, ó. E aqui hoje eu canto a minha cantiga com uma gratidão, fazendo uma homenagem para um grande mestre, seu Valdemar da Paixão. Então, as letras, para você ver como está diferenciado, a minha preocupação de falar assim, poxa, cara, tudo isso aí aconteceu, todo mundo fala, mas nem todo mundo viu, e eu queria ver, cara, que seria isso, como seria, e eu fiz essa música dessa forma. Então, os projetos que eu tenho aqui são essas daí, né? São esse estilo aí, que, assim, eu tô gostando muito desse jeito, tô achando assim muito legal, eu vou fazer renovar algumas músicas, mas é nessa levada aí. Na minha formatura, não foi por acaso que eu cheguei até aqui, mas sem por luta, por amor eu resisti. Não foi por acaso que eu cheguei até aqui, mas sem por luta, por amor eu consegui. A capoeira foi ela que me aceitou, me deu suporte de aluno até chegar onde estou. E todo o tempo ela foi me ensinando qual era o meu valor na capoeira treinando. Nessas pegadinhas assim, né? E nesse tempo, muitas quedas eu tomei, mas nesse tempo nunca pensei em desistir. Continuei focado com a minha meta, e essa meta hoje me trouxe aqui. Não foi por acaso que eu cheguei até aqui, mas sim por lutar por amor eu consegui. Não foi por acaso. E aí vem. E a você digo obrigado, mestre. Muito obrigado por acreditar em mim. Daqui pra frente seu nome será lembrado na capoeira como meu mestre até o fim. Olha, não foi por acaso, eu cheguei até aqui. Eu queria agradecer o senhor por essa excelente entrevista, por esse pouco desse depoimento, esse pouco de vivência que o senhor teve na capoeira, assim, mostrou pra gente em palavras, em músicas, em canções, em conselhos, em visões.
Quem nunca foi errante na vida, quem nunca errou, atire a primeira pedra, né, mestre? Mas eu só tenho a agradecer ao senhor, só tenho a agradecer do fundo do meu coração pelo Capoeira Cast, por tudo aí pela capoeira, e foi uma excelente entrevista, foi uma coisa muito produtiva para mim, tá, mestre? Muito obrigado, eu fico muito feliz por o senhor ter dado essa oportunidade de te conhecer e conversar com o senhor. Poxa, eu que agradeço, cara, eu que agradeço. Para mim é uma satisfação poder, sabe, a minha maior satisfação na minha vida é poder contribuir com a capoeira, sabe? E o pouco que eu puder falando, jogando, ensinando, né, cantando, tocando, eu sei que eu estou contribuindo para ela. E eu aprendi que na capoeira quanto mais você dá, mais você recebe. E quando a gente faz por outra pessoa, né? Porque a minha intenção na capoeira hoje, ela é simplesmente evitar você cair no buraco que eu caí, né? Para que, cada vez mais a capoeira ela possa ser vista cada vez com os olhos melhor, né? Porque quem pensar que se você não dá o que é seu para alguém, então você vai morrer com aquilo, mas não vai levar. Então a gente tem que pensar em repassar. E a capoeira, quanto mais ela se levanta, quanto mais ela melhora, quanto mais ela cresce, mais ela desenvolve, isso é melhor para nós que somos capoeiristas, né? A gente tem um prazer de falar, poxa, eu sou capoeirista, cara, né? Então, quanto mais a gente puder deixar a capoeira no nível elevado, isso para mim é uma satisfação. Eu quero te agradecer desde já, porque hoje essa entrevista que nós falamos aqui, algumas coisas foi particular, e eu estou falando para você ao vivo, eu e você conversando, claro, mas falei do fundo do meu coração, só saiu verdade daqui, né? Não tentei tapear nenhuma palavra. Eu acho que é isso que vai dar um impacto, e eu vou falar para você que venha assistir esse podcast, fique um tempinho, ouça essa entrevista, que eu creio que esse podcast ele vai te dar algo aqui para você que você precisa, talvez nesse momento, você possa querer passar rápido, né? Eu sou um mestre falando, mas é um mestre, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que faz a mesma coisa que você faz, é uma pessoa que quer seu bem, não só eu, mas o trabalho que o Diego também vem fazendo com esse podcast, e vale a pena você olhar, vale a pena você assistir, né? Porque é um trabalho sério, são com pessoas realmente que eu vi aqui, que são pessoas que têm trabalho, têm respeito e que têm postura de mestre, né? Isso é o mais importante. Então é isso aí, Diego, eu quero te agradecer aí, você aí, e que a gente possa futuramente estar se falando não só no podcast, mas como amigo mesmo, quiser telefonar, falar, conversar, falar sobre algo, perguntar, né? Fico muito feliz por saber que você passou também um tempo aí no mesmo tempo que eu, né? Aí, isso é muito legal. Fico feliz onde você está, o trabalho que você tem, enfim, é isso. Muito obrigado por tudo e capoeira que segue. Então é isso, pessoal. Passando para agradecer a todos que vão assistir esse vídeo, agradecer a todos que são inscritos no meu canal. E antes, pessoal, queria pedir um favor a todos vocês que vão lá, se inscreva no canal, não custa nada. Vocês vão lá, se inscreve, curte o vídeo, compartilha para ajudar o canal a crescer, ajudar a bater os 1000 inscritos e ajudar a divulgar a história dos grandes mestres da capoeira aí que estão afastados, muitos não sabem, não conhecem os mestres. Não custa nada, pessoal. Vocês não sabem o trabalho que tem para mim poder trazer conteúdo para vocês, entrar em contato com os mestres, editar um vídeo, dá um trabalho imenso, mas eu estou sempre aqui fazendo. Para quê? Para trazer conteúdos, bons trabalhos para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos e fui! Derradeiro larará, não me impede de cantar larará.